Olá, aqui é o professor Jefferson novamente. O vídeo de hoje tem como objetivo apresentar um exemplo resolvido, esmiuçando alguns detalhes desse exemplo, então que pode deixar mais claro para o estudante e compreender as melhores práticas, as melhores formas de resolução desse tipo de problema. Então, indo já direto ao problema, então é o exemplo 9.1. O estado plano de tensões em um certo ponto da superfície da fuselagem de um avião é representado em um elemento, cuja orientação é ilustrada na figura 9.4a, que é essa que está logo abaixo. Representar o estado de tensão no ponto de um elemento orientado a 30 graus no sentido horário em relação à posição mostrada. Então ele tem um elemento nesse ponto que foi estudado na fuselagem do avião, no qual o estado de tensão é esse mostrado, o qual é conhecido. E ele quer determinar a uma orientação de 30 graus, no qual está esse plano AA, de acordo com a figura. Com isso, a gente tem o primeiro passo é a gente saber quais são as tensões, então saber traduzir esse estado de tensão que foi dado. Então a primeira coisa é fazer o estado de tensão de Cauchy. Então fazendo aqui o estado de tensão, como é um estado plano, a gente tem aqui que simplesmente, então a gente tem aqui em x, então lembrando que aqui a gente tem então o eixo x, orientado aqui junto ao 80 megapascal, então menos 80 no sigma xx, Agora o sigma y, y é 50 megapascal positivo, porque a seta está saindo do elemento, o 80 estava entrando no elemento, então aqui é 50. E a tensão, sigma, o tal xy, então aqui a gente tem 25 megapascal, ele está orientado no sentido negativo, então menos 25. Esse é o tensor tensão de Cauchy. Sabendo disso, agora a gente consegue então determinar as tensões nessas orientações que foram solicitadas. O primeiro passo então é a gente fazer um triângulo retângulo, no qual essa superfície aqui é determinada como ΔA, então de acordo com a dedução que foi realizada em outro vídeo, e as outras superfícies são uma parcela de ΔA, que é basicamente então dependente, de acordo com o ângulo que é envolvido, de acordo com o problema que você vai executar. Então essa área o ΔA sempre vai ser na face que a gente tem interesse em descobrir as tensões que estão envolvidas. Então, olhando para esse triângulo, novamente agora a gente vai apenas colocar as tensões envolvidas. Então, se a gente reparar aqui, aqui estará o 80, que é o 80 megapascal em compressão. Aqui estará o 25, que está relacionado com a tensão de cisalhamento, e eles estão relacionados exatamente aqui com a face na qual ele está sendo projetada. Então aqui a gente tem o ΔA sendo de 30 graus, e essas duas tensões aqui estão relacionadas com ΔA sendo de 30 graus. Agora na outra face a gente tem o 50 megapascal e o 25 megapascal novamente. E eles estão relacionados exatamente com o ΔA cosseno de 30 graus, porque estão associados a essa face horizontal. E o que a gente quer determinar é exatamente o sigma x' e o tal x' y', que estão associados ao ΔA. Então isso tudo se tornou, então conseguimos transformar como uma força. Então a gente faz o balanço, o equilíbrio no ponto, fazendo
o somatório de forças em x e o somatório de forças em y igual a zero, garantindo o equilíbrio no ponto. Fazendo isso, a gente vai ver que a única variável que vai permanecer é o sigma x', os deltas todos eles serão anulados, todos eles estão multiplicando, e determinaremos então o sigma x' igual a menos 4,15 megapascal, né? E a mesma coisa então acontece aqui quando a gente faz o somatório de forças em y', então vejam que a gente está utilizando o eixo, né, novo sistema de eixos orientados, né? Então a gente vai ter aqui o tal x', y', e todos os deltas serão anulados aqui, né? A gente vai conseguir simplificar isso aqui, então os deltas não serão um empecilho, e determinaremos que o tal x', y' é 68 megapascal. Basicamente um somatório de forças aqui, né? Que seria a associação da tensão com a área. Com isso a gente consegue determinar, vocês estão vendo que essa face, né? Essa face que eu vou pintar de azul está associada exatamente a essa face do elemento, né? Sendo esse elemento um ponto, né? Então o sigma x', né, que descobrimos aqui, ele está associado ao eixo x', então orientado de acordo com o eixo x' nesse novo elemento. Então menos 4,15 está em compressão, então entrando aqui no elemento. Da mesma forma aqui, o tal x', y', 68 megapascal, já conseguimos determinar então aqui positivo, né? Ele já conseguimos colocar ele orientado da forma correta. Partindo então para a segunda parte, né, dos cálculos, chegamos então à conclusão que com aquele mesmo elemento que foi construído a gente não consegue determinar o sigma y', né? Então para que a gente possa determinar o sigma y', a gente faz o outro triângulo associando um delta A novamente, né? Então utilizando essa face novamente como referência, né? Porém essa face agora está a 90 graus daquele nosso primeiro triângulo, né? Então o nosso primeiro triângulo estaria aqui, né? A primeira face ela estaria a 90 graus aqui, certo? Por que a gente faz isso? Exatamente para ter o eixo x', né, alinhado, né, ter essa direção. E quando a gente determinar o sigma x' associado a essa face, na verdade será o nosso sigma y', né? Então, fazendo dessa forma, né, então eu estou descobrindo agora a tensão orientada nesse sentido, né? Então eu vou fazer os mesmos cálculos, associar aqui novamente as áreas. Então eu tenho o delta A associado a essa área, as outras eu posso fazer uma básica decomposição aqui, né? Então vou ter aqui uma parcela do delta A, né, no eixo aqui vertical e uma parcela do delta A no eixo horizontal, uma associada ao cosseno, a outra associada ao seno, e isso, né, vai ser associado então às tensões que a gente tem já no elemento original de 50 megapascal, né? Então 50 megapascal, né, e 25 megapascal para tensão de cisalhamento, né? Como essa face é a horizontal, fica associada ao seno de 30, delta A seno de 30, né? E a outra face eu tenho novamente o 25 e o menos 80, né? Sempre importante a gente ver a orientação, e o delta A cosseno de 30 graus associado a eles, então multiplicando para que isso aqui tudo se torne uma força, né? Então todas elas são magnitudes de força agora, né? Então eu vou ter aqui o meu sigma x' associado ao delta A, né? E o tal x', y' associado ao delta A também nessa face que eu tenho interesse. Dessa forma eu faço o equilíbrio aqui de acordo com os eixos, né, atuais, o y' e x', com a nova orientação,
Então, somatória de forças em x' igual a zero e somatória de forças em y' igual a zero. Determino então o sigma x' e o tal x' y', né? Sendo que o sigma x' a gente consegue atribuir o valor de menos 25,8 megapascal. O que na verdade para o nosso problema é como se fosse, né, o sigma y', né? Se fôssemos continuando, né, a nossa ideia da primeira orientação e associando aquela primeira tensão normal descoberta como o sigma x'. E confirmamos aqui o valor então do tal x' e y' como 68 megapascal. Redesenhando aqui então o nosso tensor tensão orientado a 30 graus aqui, né? Então agora ele está aqui com uma orientação a 30 graus, certo? Temos que nessa face aqui a gente teria o menos 4,15 megapascal, a tensão de cisalhamento 68,8 megapascal, né? Confirmada com a tensão aqui de cisalhamento de 68 megapascal, né? Em y' aqui, né? Em somatório de forças em y', né? No segundo somatório que a gente realizou. E o sigma y', né? Então seria uma tensão de compressão de 25,8 megapascal, né? Nessa outra face que agora tem essa orientação. Então essa face, né, que estou pintando de azul, está associada a essa face. Ok? Sabendo disso, sem mais para apresentar hoje, fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima!